Sim. Chegou um momento assim, que eu me deparei com um cenário. As coisas começaram a acontecer pelo operacional, que eu sabia fazer, lidar com os funcionários, né? Pra você ter ideia, hoje o Paulo tem 15 anos e meio, né? Vou fazer 16 anos. E eu tenho um grande orgulho e alegria, não por nada, que isso não é mais que a sua obrigação. Mas nós nunca tivemos a reclamação trabalhista. Olha só. É Deus. Onde que você vê isso? É porque nós fomos do outro lado, entendemos isso e lidamos com a situação. Diferença, né? Às vezes pode parecer que a gente é meio bobinho, mas não é. A gente sabe o valor que é um colaborador bem reconhecido, né? Até me perdi do que eu ia falar. A pandemia. Né? Não, antes um pouco da pandemia. Sim, quando as coisas começaram a acontecer, eu senti falta do quê? Do que eu não tinha, que era conhecimento de gestão, contabilidade, estratégias. Verdade. E eu fiquei louco, fiquei morrendo de medo do que ia acontecer com o empreendimento. Quer dizer, já estava dando certo. Operacionalmente, do que eu sabia já estava acontecendo, né? Já estava começando as coisas a andar. E aí eu fui buscar conhecimento. Então, Sebrae, Senac, fiz muita coisa lá. Até chegou o tempo que eu fui faculdade. Me formei em gastronomia. Olha só. Minha filha foi fazendo administração, nós íamos junto para a faculdade, eu fazia gastronomia. Me formei na gastronomia e deu uma melhorada em algumas coisas. A gente buscou algumas coisas dentro do que a gente aprendeu na matéria lá na faculdade. E aí, nesse momento, apareceu uma oportunidade. Um daqueles amigos nos indicaram também. A gente fez um catering para Netflix. Aquela gravação do filme dos 3%. Uhum. A alimentação dele foi nós quem o fez. Uau! Foi aqui no Guarujá? Foi no Guarujá. Foi no Guarujá. Nossa, um amigo indicou e nós aprendemos bastante. Foi muito legal, desafiador. Conta um pouquinho mais de detalhes. Antes até de você contar, eu quero ressaltar aqui, né? Como é interessante ver e importante. Havia uma visão, inclusive inspirada por Deus. Sim. Manifesta de diversas formas, através de uma oração, através também do... Tem horas que Deus mostra a situação pra gente, não precisa nem ser profeta pra ver, né? O caminho é esse, ok. Bem nítido. Só que também teve todo um lado que a gente vê o esforço, né? Ou seja, muita transpiração. Preciso entender essas métricas, preciso saber como lidar, como gerenciar, vou buscar. Esforça-te. Então, muito, é o lado muito desafiador. Bom, imagina né? eu fiz faculdade em 2018, acho, 18. Foi por aí. Você voltar a uma sala de aula, depois de tanta idade, com a operação rodando e você dentro do operacional. Fazer estágio. Fazer estágio. Eu fiz 100 horas de estágio. Eu fiz 100 horas de estágio no restaurante escola, lá em Santos. Né? Então foi desafiador. O estagiário vai ensinar a gente aqui. Não é nem isso. Não, mas é assim. Mas aí apareceu Netflix, né? É legal. Fez lá, fizemos o catering deles. O que é catering? Serviço de alimentação. Serviço de alimentação em loco lá onde eles estavam hospedados, né? Então, o dono do hotel, a gente adquiriu uma amizade com ele por ele frequentar o restaurante. Ele falou, olha, eu não tenho uma cozinha tão boa e existem aí uns atores que são vegetarianos, veganos, você consegue fazer um cardápio. E aí nós atendemos aquele serviço, aprendemos bastante com isso, né? Legal. Foi desafiador, a demanda era grande, eu era o cara da cozinha, né? E a equipe atendeu, montamos lá, foi um negócio bacana, gostaram bastante. E eu tava cursando a faculdade. Precisamos gravar conteúdo depois sobre isso. Né? Tem umas fotos legais. Netflix, tudo... aí tem outra. Não, aí tem outra. Nesse mesmo período, aí eu tava numa dificuldade financeira. Falei, caramba, orando a Deus para ver o caminho que Deus tomar. Bateu na minha porta lá um tal de Jaime Marcos, e algumas perguntas, etc. Comeu, gostou. Você tem condições de receber 80 pessoas aqui? Eu falei, tenho, claro que eu tenho. Então tá bom, então. Me deu o contato, o cartão dele, ele, cara, era produtor da Rede Globo Televisão. Nossa. Os caminhos, né? E em 2018 a gente fez também o serviço de alimentação da gravação da novela que teve lá no Guarujá. Eu precisava do dinheiro, Deus o preparou. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí aqueles amigos, ó, o dinheiro é importante. Em tudo ele é importante. Mas não é o mais importante. Não mesmo. A importância e a relevância do dinheiro, ela não pode ser prioritária. Porque às vezes você tem dinheiro, você não tem como executar ou fazer o que é necessário. Fica perdido. Eu precisava de algumas coisas para dar andamento nesse serviço de catering.
da Rede Globo. Se eu tivesse que comprar com dinheiro na mão, eu não ia ter a resposta no tempo que eu fui. Claro, tudo é Deus. Eu fui no outro amigo meu que tem uma loja lá no Mar de Barros, ele vende coisas usadas, e lá eu tinha tudo que eu precisava. E eu falei, amigo, só que hoje eu não posso comprar. Eu preciso que você me alugue, porque eu vou fazer isso por tantos tempos, e eu preciso disso. Ele falou assim, Ele é muito gente boa. Ele falou assim, Paulo, eu vou fazer um negócio com você, me dá o endereço, eu não vou te alugar, eu vou te emprestar. Eu falei, você tá brincando comigo? Não, eu vou te emprestar. E o que ele tinha lá era uma achada, ele tinha, eram 3 frentes de cocção que eu tinha que montar, um para os atores principais, um para os figurinos, 2 para os figurinos. Eram duas casas grandes, muita alimentação, muito dinâmico. E então eu tinha lá um charbroil para uma casa, Teve que levar buffet para lá. E assim, Olha só. impressionante o poder de Deus. Uma van, o outro amigo tinha uma van para vender, falou, eu não posso comprar, mas eu preciso de um, você não quer me alugar? Eu falei, pode usar, fica a usar. Uma van, usei. Então Deus tomou todos os caminhos, nós fizemos atendimento. Geladeira com gelo. Sim, precisava de gelo. Nossa. Não, são muitos sinais. Não sente, vai ficar o dia inteiro aqui, você vai ver, vai amanhecer, não vão acabar. Hoje em dia fala-se muito, como você tá falando de amigos, fala-se muito em networking, né? Então tá aí um exemplo nítido, raiz da pura aplicação. Quer dizer, o dinheiro, uma ferramenta super importante, mas dependendo da situação, às vezes o networking vale mais do que o próprio capital em si. Mais, com certeza. Muito mais. Muito mais. E assim, network bem trabalhado, sincero. Sim, não é aquela coisa superficial, aquela coisa... Parceria, sim. Ser meu parceiro você não pode querer ganhar todas. E o mundo de hoje, eu tenho que ganhar sempre. E não é isso. Eu preciso ceder. Às vezes o vendedor precisa bater a meta do cara. Às vezes até briga comigo. Por causa, se eu não comprar a cerveja desse cara, ele não vai ganhar 100, 200 reais no salário dele. Eu falei, me manda essa cerveja. E tá lá. O que eu faço? Eu invento um prato, faz um camarão com a cerveja. Mas eu acho que, assim, é meio contrário a que tudo se enxerga. Mas se alguém tiver que perder, que perca eu. Eu perco diante de você, mas diante de Deus eu tô ganhando. E eu sempre fui assim e sempre tô ganhando. Quem sou eu? Que condições eu tinha pra atender a Rede Globo? Nenhuma. Entendi. Os caras estão lá. Eu fiz lá um pão integral com queijo branco pra aquela moça lá, como é o nome? Filha do Fábio Júnior, né? Eu esqueci, mas tinha muita gente lá. Então, eu tava lá, cara. Deus me abençoou, eu tava lá. Mas aí vem o ensinamento. O melhor de tudo não é a Netflix, nem a Globo. Teve outras também que a gente fez ali no Iporanga, algumas agências, começou a aparecer. Né? A gente ia bater fotos, revistas, algumas coisas, a gente fez algumas coisas. Então eu tava lá, fazendo gastronomia, acabei de atender Netflix, atendendo no Rede Globo televisão. Eu sou o cara, certo? Errado. Bateu na minha porta um cliente com sotaque caipira. Tava almoçando ele e a esposa dele no restaurante e falou assim, São Paulo, prazer, eu sou o seu João Godoy, eu estou vindo de tal lugar e eu estou com uma operação que vai nascer aqui no Guarujá, estou à frente dessa operação. Eu e minha esposa e meu filho já comemos da sua comida, achamos muito boa. Eu gostaria de levar a sua comida para os meus funcionários. Ô, seu João, que maravilha, me conta um pouco, como que é? Olha, são aproximadamente 30, 40 funcionários, nós estamos com 2 frentes de obra de construção civil. O senhor precisa levar o café da manhã tá hora, precisa levar o almoço tá hora, só que o ticket médio é mais ou menos isso aqui. Ô, seu João, muito obrigado, e meu coração respondeu, eu não vou fazer isso, o restaurante tá bombando, sabe? As coisas estão indo super bem, eu acabei de fazer Netflix, Rede Globo, eu tô na faculdade, eu vou estourar. Eu tinha feito visita técnica no Mocotó, tirado foto com o Rodrigo. Olha a misericórdia de Deus, né? Passou uns tempos, eu fui congregar, o senhor mandou a palavra e falou bem assim, não rejeites a benção que eu mando da tua parte. Mas, claro, e o seu João, impossível, e agora, cadê o seu João? Sumiu o seu João. E eu comecei a perder um pouco do sono, vou confessar pra você. Não importa, quem me deu foi Deus, quem me sustenta até hoje é Deus, não importa se essa operação vai dar prejuízo, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Me perdoa, e comecei a orar, pedir perdão pra Deus. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele apareceu na minha vida e me ajudou. O Seu João apareceu. O Seu João é gente fina. Seu João, tudo bem? Eu não mandei o orçamento pro senhor. Você já fechou com alguém? Não, Paulo, estou esperando você. Graças a Deus, a misericórdia de Deus chegou. E nós começamos a fazer. Tive que arrumar alguém, né? Eu já tinha comprado um carro nessa época, né? Pelo BNDES. Me ajudou, comprei um carro, já tinha um carro.
Coloquei meu cunhado, a gente fazia lá as 40 marmitinhas, meu cunhado ia levar. Eu ficava bravo porque o carro era novo e voltava cheio de lama, construção civil. Eu fui Eu falei, entregar uma senhor... uma vez com o Lucas. Verdade. Não foi no mesmo lugar, É. mas sei que tem um pedaço. E o que aconteceu? Ficava bravo, mas aconteceu, né? Tive que aprender muitas coisas. Nós comprávamos o pão, hoje a gente já tem uma panificação, né? Uma pequena, mas já tem lá. Então, nos ajudou a desenvolver. Isso foi em 2018. Final de 2018. Já tinha entendido a Globo. Se consolidou essa oportunidade no final de 2018. 2019. Final de 2019. Pandemia. Viu falar dessa sala? Quando chegou em fevereiro, lockdown. E o que trabalhava? Virou trabalho prioridade. Construção civil. Marmitas, olha As só. 40 marmitas, calma aí, guarda aí. As 40 pulou para 400.